Olá, pessoal, boa noite. Depois, acho que estava até conversando com a Jacimara no começo ali. Depois de 2 semanas, né, uma semana de seminário, outra semana de palestras, né, de entrevistas, eu acho que a gente fica um pouquinho até meio fora ali da sintonia dos horários, de quando começar, né? Mas nós vamos dar início à nossa aula, né? E como está gravando, né? Então depois o pessoal vai pegar, né, a gravação para olhar, né? Para a gente também não atrasar vocês também que já chegaram ali no horário certo. Pessoal, fazendo um resumo, né, do que nós estudamos até aqui para a gente dar uma relembrada, né, do que a gente falou. 2 semanas são 15 dias, a gente fica até um pouquinho, né, perdido. Então nós começamos falando ali de análise vertical, né? Como que calcula o índice, né? Como que a gente chega no percentual, para que serve esse cálculo do índice, né? O que isso atribui a você, para que isso serve, né? E assim também nós falamos da análise horizontal. E qual a diferença? Uma, né, ela tem o poder ali de fazer análise o quê? Dentro de um período curto, um ano, né? E a outra você consegue identificar, né, marcar períodos anteriores, por exemplo, 2020, 2019, 2020 2019 em relação a 2018. Então, ou seja, você tem esse poder, né, na análise horizontal, do qual a vertical não é que é impossível, mas não é viável, né? Não se tem, né, registros dessa análise para a vertical. Dando sequência ao nosso conteúdo, né, hoje nós vamos então tratar de um assunto muito interessante, um assunto que nós, né, estudantes de administração, estudantes de contabilidade, não vemos muito durante o curso, mas como a nossa disciplina é análise das demonstrações, é importante frisar, pessoal, que as demonstrações, elas não se resumem apenas, né, a balanço patrimonial, a DRE, né, elas se resumem, é um conjunto, é um pacote, né, que foi assinado lá na Lei 6.404/76 e trouxe, né, para todos os administradores e para os contadores, né, o que? Essas informações. E essas informações, essas demonstrações juntas, né, elas conseguem ali passar para quem está estudando, para quem está querendo identificar alguma coisa de uma empresa, um teor maior de informações, e de forma o quê? Separada por setor, né, como, por exemplo, a DRE é o conjunto de receitas e despesas. Balanço patrimonial seria ali o quê? Contas patrimoniais, né? E aí agora a gente vai falar de duas outras demonstrações, do qual eu acredito que vocês ainda não tenham visto, mas se vocês tiverem visto, né, ótimo, isso é muito bom, é muito importante. Mas nós vamos falar da DFC e da DMPL, né? Ou seja, são demonstrações contábeis ali que vão trazer para você, para nós, né, ali na aula de hoje, uma outra visão, né, do que realmente a contabilidade estuda para esses determinados, né, instrumentos ali de informações. O que isso traz para nós? Qual que é o sentido, né, de uma DFC, né, qual é o retorno daquilo, né? E como que eu posso analisar de uma forma simplificada e eu ter um retorno, assim, digamos que com certeza mais favorável, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Ah, professor, mas é difícil você falar para a gente que o lado negativo ou positivo, mas é lógico, uma análise nem sempre, turma, ela vai ser positiva. Você não vai tirar proveito de uma análise sempre positiva, sempre ótima. Você vai chegar momentos que você vai ter que refazer o cálculo e falar, não, realmente tem algo fora do lugar. E é por isso que existe esse conjunto de demonstrações. Porque quando você faz uma auditoria, ou quando você faz uma análise e percebe que algo está fora do lugar, você começa a filtrar as informações por departamento. Ah, eu acho que o problema, né, com base nas minhas pesquisas, com base nas minhas análises, eu cheguei na informação que o problema está no caixa. Como que eu vou conseguir analisar essa informação? Qual vai ser o produto desse relatório de caixa? A DFC. Porque a DFC, ela nada mais é do que o quê? Um resumo das entradas e saídas do caixa de uma entidade. E é isso que nós vamos ver hoje, acompanhado de uma outra demonstração. E eu acho muito importante que quem gosta de anotar,
né, tiver dúvidas, perguntem, né, principalmente para os estudantes de contabilidade, isso cai muito em prova do CRC, tá, são questões ali que às vezes você pensa, são 2 questões, 3 questões, mas que no fim da conta fazem a diferença. Então, ou seja, quem tiver dúvidas, perguntem, a gente vai estar falando sobre esse assunto. Eu vou estar agora disponibilizando a tela para vocês, eu já deixei o slide lá na plataforma, né, sempre deixo um pouquinho antes para quem gosta de baixar, ou para quem quer olhar, trazer já para anotar alguma dúvida e trazer, eu vou... Alessandro, quando a tela aparecer para você, você me avisa? Para Apareceu. vocês? Será que ela já Apareceu apareceu, aqui. né? Bom, então vamos lá. Turma, então o nosso assunto de hoje, ele é o quê? A DFC, Demonstração de Fluxo de Caixa, e a DLPA. Meu Deus, professor, são tantas abreviações, são tantas demonstrações, mas esse é o conjunto das demonstrações contábeis que a Lei 6.404/76 rege, pessoal. Além do balanço, além da DRE, do qual vocês já estão bem acostumados, existem outras demonstrações do qual a gente precisa falar e vocês têm que ter ciência que elas existem e para que elas servem e como montar, né? Porque não adianta você saber que ela existe se você não sabe como montar, né? Como que eu vou constituir uma DFC? Não sei. Não, você precisa saber. Um bom administrador, um bom contador precisa saber que tipo de produto que uma DFC traz para você, né? E uma DLPA também. O que é isso, né? Demonstração de lucros, né? Do período acumulado. Eu tenho que saber exatamente. Então, a gente vai começar a falar da DLPA, que vai ser o nosso comecinho aqui, ó. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. DLPA. Meu Deus, professor, nunca ouvi falar disso. Mas é lógico, né? A gente tem um período ali para que a gente consiga trazer. Imagina se lá no primeiro período a gente trouxesse essa avalanche de informações, o pessoal ficava doido, né? Desistiria logo assim, meu Deus, que susto. É muita informação. Mas então, é por isso que a gente estuda de forma separada, né? Em grupos. Então, olha o que o conceito nos traz ali, ó. De acordo com as leis das sociedades, que seria o artigo 176 da Lei 6.404/76, o saldo do início do período, os ajustes do exercício anteriores e a correção monetária do saldo inicial. O que é isso, professor? São itens, tá? São itens que vão compor a DLPA. Para que a DLPA existe? Para o quê? Para discriminar, para informar, orientar como que tá, o que está acontecendo com o quê? Com o lucro, né? Ou com o seu prejuízo. É informar essas movimentações de maneira simples, né? Mas com base em um documento assinado pelo contador da empresa, né? Que se responsabilizando por aquela informação. Então, ou seja, a DLPA, ela tem o mesmo teor avaliativo, o mesmo teor patrimonial que o balanço patrimonial. Só que a DLPA, ela não pega as contas, caixa, estoque, não. Ela vai pegar apenas ali o quê? Restritamente lucros acumulados, dividendos, prejuízos. Esse vai ser o alvo da DLPA. Professor, eu consigo fazer uma análise vertical em cima da DLPA? Sim, se você fizer, se você é o tipo de empresa, ou você é o tipo de contabilidade, né, administrador, que faz esse estudo semestral, né, anual, sim, você pode fazer, mas não é conveniente, né, não é uma coisa que você ouve e se fala, eu vou querer medir, né, o índice do semestre anterior à minha DLPA. Não é normal, mas para quem, né, tem ali princípios e quer fazer, não tem problema nenhum. Lembrando, turma, que nós estudamos o que é conveniente, o que está na lei, né? Mas cada empresa, cada entidade, ela produz uma forma, um tipo de trabalho diferente uma da outra. Então, não é regra, né? Nem todas as empresas fazem essa demonstração, a DLPA. Mas, né, as empresas que estão dentro lá das sociedades anônimas, do grupo, elas são obrigadas, né? Elas têm que prestar essa informação ali junto lá daquela demonstração que eu passei para vocês da REN, a DLPE está inclusa ali. Pode observar que dentro dali daquele PDF ela vai estar inclusa ali, ela tem que estar. Porque imagina se vocês são investidores.
vocês estão querendo comprar ações, né? Como o Alessandro citou na aula passada, né? A compra e venda de ações. Imagina se vocês querem comprar ações de uma empresa, mas vocês não sabem o que acontece com os lucros e se essa empresa tem prejuízo. Você só observou que no balanço patrimonial teve lucro que veio da DRE, mas você não viu essa movimentação. Não tem um documento embasado. Porque vale ressaltar, turma, que toda documentação, todo documento produzido por um escritório de contabilidade, por uma auditoria, geralmente quem faz essas informações e publica é o quê? É um escritório de contabilidade em parceria com um outro escritório de auditoria, ou um só. Porque eles, além de produzir, a auditoria confirma. Ela vai lá e autentica aquela informação, para ver se realmente aquilo tem base, tem embasamento. Então, ou seja, quando o contador assina esse documento, ele te dá o quê? Uma veracidade da informação. Ele te passa, né, o quê? Um grau de certeza maior. Aí eu posso confiar porque a Gessimara Esperandi Ponant ali assinou, né? Então, ou seja, se ela assinou, então tá beleza. É a assinatura dela que conta, né? E se tiver alguma coisa errada, os peritos vão vir em cima de quem? Dela, porque ela assinou aquela demonstração, ela fez aquela análise, ela produziu aquele documento. Então, por isso que, na hora que você vai constituir uma DLP, estou com DNPL na cabeça, que é outra demonstração. Você precisa ter atenção o quê? Com o saldo inicial do período. Professor, o que é isso? O saldo inicial é quando você constitui. Por exemplo, se você vai abrir um hortifruti granjeiro, quanto que no dia da constituição você tinha de capital? Quanto que você teve para colocar naquela empresa? Ah, eu tive 200 mil. Beleza, esse vai ser o seu saldo inicial. Ajustes durante os exercícios anteriores ou correção monetária de saldo inicial. Por exemplo, se você tem ali um país que sofre, né, com inflação contínua, ou se você tem um país que a moeda não é uma moeda, por exemplo, a gente tem ali exemplos na Europa de países que têm 2 ou 3 moedas diferentes, né? Não é muito comum. Mas essa demonstração, ela é universal, tá, pessoal? Ela é traga lá pelo CPC 201, então, ou seja, ela é uma demonstração universal. Nós, né, brasileiros, adotamos ela a partir da lei lá 6.404, mas ela é uma demonstração universal. Todas as empresas, né, com base lá nas IFRS, que são as informações, né, que dão base na contabilidade internacional, as empresas já produzem esse relatório. Então, ou seja, esse saldo inicial tem que estar batendo no dia da Constituição, e se houve alguma mudança monetária, alguma valorização, desvalorização de moeda, você precisa corrigir. Então, olha só que informação importante. Isso cai muito em concurso público, para quem vai prestar concurso para a área da administração, para a área da contabilidade. Eles colocam uma coisa bem assim, simplificada, né? A DLPA, ela configura saldo inicial e saldo final? Sim, por quê? Porque ela precisa ter uma base de estudo, né, concomitante com o que ocorreu, para ela ter um resultado mais favorável, para ela chegar perto do que está acontecendo, né? Ela não pode simplesmente mensurar. É igual no balanço patrimonial, a gente mensura 15%, 20% dos lucros. Agora, na DLPA, você não pode mensurar, você tem que ter certeza. É aquilo que saiu da DRE, é aquilo que vocês aprenderam lá no primeiro período. Você apura a DRE, você tem ali o lucro líquido. Show. Fez aquilo ali, você tem que fazer a apuração do resultado do exercício. Transfere aquele valor, né, lá para o seu balanço patrimonial, e aí essa transferência, né, professor, onde entra a DLPA? Nessa transferência. Porque você vai matar a DRE, pega aquele lucro líquido e joga para lucros acumulados dentro do balanço patrimonial, e essa transição, ela precisa estar documentalizada pela DLPA. Então, é nessa informação que entra, tá, esse relatório, essa outra demonstração contábil. Olha o item 2. As reversões de reservas ou lucro líquido do exercício. O que é reversões? Quando a gente ouvir essa palavra em contabilidade, reversões, vocês vão ouvir ela em 2 vezes, né? Reversões de quê? De provisões e reversões ali de lucro. Porque às vezes você tem lá uma reserva, lá dentro do seu capital, do seu patrimônio líquido, e você precisa que ela vire uma disponibilidade, ou você vai fazer alguma aplicação, ou alguma retirada de emergência. Então, esse nome
de reversão se dá quando você transforma, né? Você deixa algo que está fixado lá no patrimônio líquido e passa a ter o quê? Maleabilidade, usabilidade com aquilo se torna disponível para a entidade. Então, isso é uma reserva, né? É uma reversão de reserva. Ah lá, reversão de reserva de lucro líquido do exercício. Por quê? Você só pode fazer essa mutação, essa transferência, essa organização dentro do mesmo exercício social. Você não pode ir lá na DLPA do exercício anterior e fazer essa mutação. Não existe. Fechou o exercício, acabou. Se você precisar fazer essa mutação, por quê? Por algum motivo. Quais motivos? Causa judicial, auditoria, descobriu uma fraude na empresa e precisa, né, reverter as demonstrações, aí você vai fazer uma outra demonstração contábil, que nós vamos ver mais à frente, que vai corrigir esse evento passado. Mas, nesse caso, você não mexe nas que você já informou. Você corrige com base na outra demonstração contábil. É ela que vai vir com a correção do resultado final. E o item 3 ali, ó, as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros incorporada ao capital e o saldo final do período. Porque quando a gente ouve essa palavra lucros incorporados, né, dividendos, turma, dividendos é o que fica para você. Se você é sócio de uma empresa, né, de uma entidade, né, até mesmo um acionista, você tem um percentual numa empresa, você vai receber dividendos dessa empresa, né? E o que é dividendos? É o percentual que está acordado lá no contrato, né, seja da compra, ou seja da constituição da empresa, que você é passivo a receber. Então, isso vai ser o que vai voltar para você. E isso também fica registrado na DLPA. Então, ou seja, olha como essa demonstração contábil ela é tão importante. Porque imagina se a Gisele ali, ela quisesse comprar, né, as ações da Coca-Cola. Ela precisa saber, né, ela quer entender ali, né, um lote de ações da Coca-Cola hoje, não sei, né, uns milhões ali. Vamos chutar um valor bem assim simplório, uns 50 mil. Esse valor que ela está comprando, ele vai sofrer variações dentro da DLPA. E essas variações, antes da Gisele fazer essa compra, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar na DLPA para identificar que variações foram essas, para quem que eles pagaram percentual de pagamento, né? É a questão de a gente analisar o índice, de você ter o quê? Olhar para algo que foi constituído, para algo que já foi informado em um relatório embasado, e você ter certeza que aquilo ali realmente está voltando. Ah, professor, mas os relatórios, eles são o quê? Eles têm uma maleabilidade muito simples, qualquer um pode ir lá colocar o que quiser. Mas não é tão simples assim. Quando nós tratamos de uma empresa, uma sociedade anônima, ela tem que, além dessas informações, ela tem que prestar outras informações publicamente. Então, caso essa empresa ela haja de má fé, né, com algum tipo de relatório, né, que não atenda às expectativas do público, ela vai sofrer com as determinações judiciais. Então, ou seja, por mais, né, que a gente tente chegar o mais perto possível, né, dentro do sucesso ali, de estar tudo certinho, dentro dos padrões que a contabilidade exige, né, mas a gente sabe que existem algumas empresas ainda que não obedecem, né, que fogem desse parâmetro ali e acabam cometendo fraudes, né, então, ou seja, a DLPA, ela é exclusivamente, anotem isso, a exclusividade da DLPA é para tratar de lucros e prejuízos e suas movimentações, tá? Nós não vamos ver estoque dentro dessa demonstração, nós não vamos ver aluguéis, receitas, nada disso. Apenas o lucro acumulado, dividendos, isso que vai ter dentro da DLPA. Então, ou seja, ela é exclusivamente para tratar o quê? Do lucro e do prejuízo, né? Ou seja, o principal. Se ninguém adquire ali ações de uma empresa que está gerando prejuízo nos últimos 3 ou 4 semestres, né? Não é comum alguém se arriscar dessa forma. Pessoal, está conseguindo ouvir o áudio? Alessandra, está chegando áudio legal para vocês? Estão conseguindo compreender? Perfeito, professor. Está limpo, tanto o áudio quanto o vídeo. Pelo menos aqui para mim. Beleza. Então tá ótimo. Então, olha só. Olha que bacana essa informação aqui, ó. A DLPA deverá indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá ser incluída nas demonstrações e mutações de patrimônio líquido. Essa demonstração,
A demonstração do patrimônio líquido, que faz essa correção, que vai indicar ali se o patrimônio cresceu, ou se ele diminuiu, ou se teve alguma redução, teve alguma correção. Então, ou seja, a DMPL, que é uma outra demonstração contábil, que faz esse trabalho. Então, a DLPA, gravem isso, a título de prova, a título de atividade avaliativa, ela cuida, ela trata da conta lucros, prejuízos, dividendos, essa é a intenção da DLPA. Olha que bacana aqui, ó. Aqui nós temos, eu tentei trazer uma imagem, né, do que seria a estrutura básica da DLPA. Saldo do período anterior, já sabemos que é o que a empresa trouxe na Constituição. Ajuste em exercício anterior. Se você constituiu uma empresa em 2019, você não vai ter nada para trazer em algum exercício anterior. O que eu coloco lá, professor? Zero. Zero? Zero. Aí você não tem nada. Ah, eu constituí em 2018, né? E eu estou tratando agora em 2020. O que eu vou colocar aqui? O saldo que você tinha de capital, de patrimônio líquido, lá na data da Constituição. Esse é o valor que você vai colocar aqui. Efeitos da mudança de critérios contábeis. Efeitos da mudança de critérios contábeis é se teve alguma variação positiva desse capital investido. Geralmente, esse número ele vem em percentual. 2, 3, 4, depende do mercado que ela vai estar inserida. Quando a gente pegar um modelo físico, pronto, vocês vão entender o que eu estou falando. E essa retificação de exercícios anteriores é o que eu falei. Houve alguma modificação? Houve alguma correção? Porque, turma, venhamos e convenhamos, né? Uma empresa que faz a correção de exercícios anteriores, que faz a correção de demonstrações, não é uma empresa que geralmente ela anda dentro dos padrões. Por quê? Você tem ali 12 meses para produzir a informação final. O que a Lei 6.404/76, ela te prende a empresa. Você precisa produzir todas essas informações dentro de 12 meses. Ah, professor, mas a Renner, mas a Vale do Rio Doce produz diário, mensal? Sim. Lembra que eu falei que cada empresa possui um critério de avaliação e de controle? Eles preferem fazer assim. Mas a lei obriga que seja feito uma vez por ano. E essa uma vez por ano, ou por trimestre, depende do tipo de empresa que você está tratando. Essa empresa vai te dar essa demonstração com base nos últimos 12 meses do exercício fiscal. Não é agora, eu estou em setembro de 2020, setembro de 2019. Não, é janeiro de 2019 a dezembro de 2019. 1º de janeiro de 2019 a 31/12 de 2019. É assim, esse é o calendário base para que a gente consiga produzir DRE, DLPA, balanço patrimonial. Esse é o calendário base para essas informações. Lá no artigo 176 dessa lei, 6.404, vocês vão encontrar que é uma seguinte definição, que todas as demonstrações precisam estar em consonância com elas mesmas. Aí, como assim? Fica meio vago. Mas por que ele diz isso? O redator da lei, ele quis dizer o seguinte, que o lucro que você colocasse na DLPA precisava ser necessariamente igual ao que detinha no balanço patrimonial e que veio da DRE em outrora, por meio da apuração do resultado do exercício. Então, essa transferência na DLPA tem que ser idêntica. Ela não pode sofrer variação. Porque você não concorda comigo que a DLPA só vai existir se você tiver um balanço patrimonial, se você tiver uma receita, uma DRE? Se você não tiver essas duas demonstrações, a DLPA não existe. Por quê? Ela trata de lucro e prejuízo. E aonde você vê que deu lucro? Na DRE. Prejuízo? Na DRE. E o balanço patrimonial? Porque você transfere. Quando você termina de apurar a DRE, você transfere esse valor para o balanço patrimonial. E ele fica registrado lá. Professor, mas se essas informações estão na DRE e estão no balanço, para que eu tenho que trazer para a DLPA? Por quê? Depende de cada pessoa, de cada forma, de cada setor de avaliação. Às vezes, uma análise aprofundada, para verificar se uma empresa realmente possui uma saúde, né, financeira, você consegue identificar o quê? Uma DLPA. Porque se você altera o balanço patrimonial, você altera a DLPA e, consequentemente, todas as outras demonstrações. Então, nesse tópico aqui, ó, retificações, aqui vai ter o valor que estava antes
e o valor atual. E a diferença que foi alterada, para mais ou para menos. É assim que é feita a montagem da DLPA nessa retificação de exercícios anteriores. Reversões de reserva, olha só. Estatutária, teve alguma reversão? O que é uma reserva estatutária? Ela vai estar lá dentro da DLPA, nós vamos tratar dela isoladamente. De contingência, todo mundo sabe o que é uma reserva de contingência. A empresa, pessoal, ela tem que fazer essa reserva para caso ocorra algum momento, né, extemporâneo. Vamos dar o exemplo da pandemia. Quem teve uma reserva de contingências, acredito que, né, ninguém se esperou ali uma crise tão grave, igual nós estamos vivendo hoje, né, tanto na questão da saúde pública, e tanto quanto na questão, né, econômica, porque isso gerou e vai gerar muitos impactos ainda na nossa economia. Então, hoje, tudo voltando aos poucos, ótimo, mas esse tempo todo que ficou parado, como que ficou tudo isso? Né? Houve algumas medidas, eu não sei se vocês ouviram ou chegaram a ver os programas que o governo fez de prorrogação de prazos, de pagamento de tributos, de impostos federais, o Estado prorrogou os impostos estaduais, o município, os bancos estavam prorrogando contratos 2, 3, 4, 6 meses. Por quê? Eles prorrogam esses contratos, turma, com base na DLPA deles. Porque o que eles fazem? Eles têm esse estudo, né? Eu tenho uma reserva de contingência que eu vou conseguir pagar as despesas do banco, do estado, do município, por 3 meses, por 90 dias, por 6 meses. Como que eu sei? Eu pego a minha DLPA de uma forma, igual aqui, ó, simplificada, e eu logo observo, eu tenho esse contingente separado. Então, a reserva de contingência, ela serve para isso, para esses tipos de momentos que acontecem, para você cobrir passivos que você não esperava, né? Ou seja, imagina, uma entidade financeira, quantas mil pessoas, quantas mil empresas solicitaram prorrogações de contrato. Imagina se uma empresa dessa não tiver uma reserva de contingência muito grande para cobrir, né, para cobrir esse tempo todo perdido, né, aguardando. Então, para isso que serve a reserva de contingência dentro da LPA, porque eles têm um mapa ali rápido. E observem que foi assim, da noite para o dia, eles tiveram a solução. Por quê? A demonstração contábil, turma, da DLPA, ela precisa estar, assim, verdadeiramente contando a realidade de uma empresa. Porque não adianta você ter um pedaço de papel, um arquivo em PDF ou TXT, se você não tem veracidade, não tem base daquele assunto. Né? Tem que ter ali uma matéria ali que ele consegue provar. Não, eu tenho, como que eu provo isso? Eu tenho reserva em banco, eu tenho uma reserva de contingência. Então, essa contingência é voltada para esse aspecto. De incentivos fiscais. Olha que bacana. Eu vou dar o exemplo da Ford, em Camaçari. A Ford, todo mundo sabe, né, é uma empresa montadora de automóveis, né, é uma multinacional americana, e o estado da Bahia, o que ele fez lá no final dos anos 70, 60, ele promoveu um incentivo fiscal para que a Ford viesse para o Brasil. Como? Dando isenção de impostos federais, dando isenção de impostos estaduais para ela. Por quê? Geraria mão de obra, precisaria de pessoas para trabalhar, então teria emprego, geraria o quê? Um aumento no fluxo de dinheiro na economia, porque mais pessoas trabalhando, mais pessoas comprando. Então, ou seja, esse incentivo fiscal veio como? Reduzir o quê? 17%? 15%? Beleza. Esse valor que foi reduzido de impostos, seja na filial da Bahia, seja na filial do Mato Grosso, ele também é trago para dentro ali da LPA. Olha que bacana, né? Acredito que vocês não sabiam dessa informação. Ele vem e fica ali. Por quê? Porque é um lucro da empresa, é uma riqueza, é uma forma que a empresa possui ali de reter numerários, reter dividendos. Então, ou seja, é uma economia, é uma riqueza que ela vai ter uma liquidez maior. Então, ou seja, esses incentivos fiscais é voltado para essa parte, é todo e qualquer ajuda, benefício que o governo dá para determinada entidade. E o lucros a realizar é aquela informação que você trouxe de outrora. Trouxe da DRE, né, que passou pelo balanço e que filtrou na DLPA. Então, ou seja, a gente tem, né, já falamos de quê? De vários pontos aqui. Transferência de saldo do balanço patrimonial para a DLPA, da DRE para o balanço patrimonial. Nós estamos falando de contingência, de incentivos fiscais e lucros a realizar.
Nessa parte aqui, olha só, nesse terceiro tópico aqui. Lucros, prejuízos líquidos do exercício, transferências para as reservas legais, estatutárias, contingência. Por que que ele vai ter, né, essa duplicação de contas, né? Aqui, turma, nós estamos tratando das reversões. Olha aqui que bacana aqui em cima. Aqui a gente traz das reversões. Se essas contas sofreram alguma reversão, eu aproveitei algum valor da reserva estatutária, eu revertido incentivos fiscais, revertido lucros a realizar. Então, ou seja, ele vai, além de trazer os valores atuais, ele mostra a reversão. Isso, esse detalhe, a gente só tem acesso a isso na DLPA. Então, ou seja, você tem todos os efeitos ali de cálculo, né, de valores agregados que você trouxe das informações contábeis e colocou na DLPA, e se teve alguma transformação, modificou alguma coisa, você aproveitou aquele valor? Não, então vai ficar tudo zerado. Então, essa é a intenção desse primeiro tópico. Olha aquele daqui, ó, reversões de reservas legais. Aí ele coloca estatutárias, contingentes, incentivos fiscais, lucros a realizar, 0000. Não houve nenhuma reversão. Não é o que acontece, né? Mais abaixo tem ali, você tem ali a transferência para a reserva. Se você fez alguma modificação, você transferiu, vamos usar o termo depósito, você depositou alguma coisa nessa conta, você trouxe, você colocou alguma coisa na conta estatutária, você colocou na contingência, geralmente, essas contas são muito movimentadas. Por quê? É obrigatório, tá, pessoal? Essas reservas aqui, elas são obrigatórias. Cada uma tem um percentual específico para elas. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Por quê? Determina o período, apurou o resultado, chegou no lucro líquido, 20% estatutária, 5% lucros, ele tem que te dar o percentual exato para você transferir. Assim como ele coloca aqui em cima a reversão, por quê? O que ficou líquido? Quando você faz a reversão de uma reserva, você tira algo que estava reservado e coloca no seu caixa. Quando você coloca transferência para reservas, você tira do caixa e coloca para reserva. Então, ou seja, entrada, saída. Isso dentro da DLTA. Depois de todas as movimentações de entradas e saídas, a gente vai falar dos dividendos a distribuir. É na hora que o Alessandro entra. Se o Alessandro comprou as ações das empresas do qual ele estava interessado, ele vai agora receber a parte dele. Essa parte que ele vai receber vai ficar aqui, ó, dividendos a distribuir. Né? Então, ou seja, o que eu tenho para pagar para o Alessandro em 2020, referente a 2019? O que eu paguei para o Alessandro em 2018, referente a 2017? Vai estar lá em dividendos distribuídos. Então, olha só, a DLPA, ela é simples, mas ela é bem completa. Além dela te mostrar a provisão do que você vai receber, ela te mostra o que você pagou, o que você já distribuiu, o que você já entregou. Então, ou seja, ela tem que te dar um antes e um depois, né? Ela tem ali o antes, o que eu tenho que passar, o que eu tenho, né? Eu estou prospectando para pagar ele, e o que eu paguei, né? Pode acontecer alguma modificação, lógico, pode ter ocorrido algum cálculo errado, vem uma nota explicativa e justifica. Então, tudo isso, turma, é dentro da DLPA. Isso vocês precisam gravar. DLPA, ela é para medir, para verificar movimentações dos lucros e dos prejuízos da empresa, a movimentação. Tá vendo aqui, ó, para todos os efeitos, entrada, saldo anterior, se teve algum ajuste, se teve algum efeito de aumento de valores, se teve alguma retificação, mas observa, turma, que ela vai tratar apenas o quê? Das contas o quê? Do patrimônio líquido, sempre do PL, não vai ter conta ali do ativo, né, do passivo circulante, não, ela vai estar lá dentro do PL, são as modificações que ocorreram ali. E por último, né, a parcela de lucros incorporada ao capital. Depois que você mexeu em tudo isso aqui, depois que você reverteu, depois que você tirou do caixa e passou para a empresa, né, tirou lá, fechou a DRE, transferiu para o balanço, tirou do balanço, né, você fez toda a movimentação, aí vai ver o que sobrou. Você pagou o Alessandro, que era o sócio, né, já está tudo certinho, sobrou alguma coisa ainda? Se sobrou, e geralmente sobra, precisa, né, lógico, uma outra parte você tem que investir novamente na sua empresa. Né? Porque você tem que, na contabilidade, acredito que vocês já estudaram essa matéria, existe uma coisa chamada princípios de contabilidade. E o princípio da continuidade, ele rege o quê? Que uma empresa continue, né?
que ela exista. E como que uma empresa existe? Né? Você tem que estar investindo. Então, uma parte desse valor, ele precisa voltar para a empresa, né? Então, ele volta aqui, ó, na parcela de lucros incorporadas ao capital. Então, ou seja, distribuir, transferir, revertir, voltei de novo, paguei os sócios, deixei lá tudo bonitinho, sobrou lá 20 mil. Vou incorporar? Então, coloco aqui, 20 mil a incorporar no meu capital. E aí, no final, você coloca o saldo. Depois de tudo isso, dessas entradas, aqui tem efeito o quê? De saída, reversão, perdão, reversão você vai colocar, a gente vai ter o efeito o quê? Volta lá, opa, efeitos, problemas técnicos aqui. Na reversão, você vai ter o quê? Você vai estar tirando da aplicação. Todo mundo aqui acredita que tem aplicações em banco, né? Se não tem, vai ter em algum momento. Quando você aplica, lá naquela, tem lá a observação lá no aplicativo do celular. Aplicação. É isso aqui, ó. Você colocou, transferiu para sua reserva. Vamos para a gente entender mais fácil. Apliquei na reserva, beleza. Quando você quer pegar de volta, você tira da aplicação. E aí, no caso, acontece aqui, ó, na reversão. Na DLPA, é ao contrário. Primeiro você resgata, depois você aplica, tá? Então, ou seja, pode confundir um pouquinho. É só você lembrar da aplicação do banco. Lá, você o quê? Você aplica e depois resgata. Aqui você resgata e depois você aplica. Você reverte para depois você transferir. Por quê? Você não constituiu uma empresa? Você não pegou um dinheiro lá e colocou no capital? Então isso traz o quê para a empresa? Que você já tem um dinheiro colocado lá, né? Então, ou seja, para quem vai entender, vai analisar a sua LPA, vai entender que você já transferiu aquilo, você já tinha aquilo lá, né? Dentro da demonstração, no ato da constituição da empresa. Por isso que é o contrário. Olha, isso confunde tanto em prova de concurso, tanto em prova de setor de contabilidade de prefeitura, setor de contabilidade de Estado, porque eles já fazem uma pergunta, né, justamente com esse enfoque, né, como que é a estrutura da DLPA? E aí você tem que saber que primeiro você vai reverter, você vai resgatar, e depois você vai transferir, para você ter uma linha, né? Ah, professor, mas vai vir isso aqui, reversões? Sim, mas nem sempre. Né? Haverá momentos que eles vão te dar um saldo lá e você vai ter que saber que primeiro você reverteu, depois você transferiu. Pessoal, até aqui, estão conseguindo entender? Gessimar, tá conseguindo compreender? Tá bacana? Tá sim, tá tranquilo. Olha só, professor, Beleza. boa noite. Boa noite. Deixa eu te perguntar, eu peguei o bonde andando, né? Com relação a essa questão de reversão aí, o que seria isso? Seria o quê? Um empréstimo ou alguma coisa relacionada a um patrimônio que a pessoa já tinha e ela está investindo na empresa? Exatamente, Tiago. É Tiago, né? Isso. Olha só, exatamente, é isso mesmo. A reversão, Tiago, é o seguinte. Digamos que nesse saldo desse saldo aqui, ó, saldo do período anterior, né, lá em cima, no comecinho lá do aqui, ó, saldo do período anterior. Digamos que você tem ali um valor de 20 mil, né, no seu ano de 2019. Quando, durante essa pandemia, essa loucura, no ano de 2020, você, como empresa, você vai fazer isso aqui, vai fazer essa reversão. Você vai pegar tudo isso aqui que você já tinha transferido em 2019, colocado lá, esperando isso acontecer, ou um dia, algum momento, né? E você vai reverter isso. Mas como que você reverte isso? Então, só um minutinho, seria um fundo de reserva. Exatamente. Só que aí, para cada tipo de situação que a empresa passar, você vai reverter uma reserva diferente. Por exemplo, a contingência é no caso da pandemia, né? A gente está dando caso de uma coisa que aconteceu e ninguém imaginava, né? Uma enchente, uma catástrofe, uma guerra, né? A empresa vai lá e resgata esse valor, ela reverte esse valor, né? E a estatutária é o quê? Legitimidade, é o que faz a empresa realmente, né? Ela tá ali para existir. Então, geralmente é um tipo de reserva que você não mexe, né? Em hipótese alguma. As mais comuns é o quê? Incentivos fiscais, que seria, como você falou, um fundo de reserva, né? A de contingência, que são reservas ali que foram prospectadas, Thiago, esperando algo acontecer, entende? Então, ou seja, a reversão, você vai pegar algo que você já aplicou em outrora, entende?
esperando aquele momento ali determinado acontecer. Conseguiu compreender? Entendi. Vamos botar só como um exemplo aqui, como você falou, peguei o bonde ali do investimento, né? Vou imaginar o seguinte, vou imaginar que eu quero investir em ações. Só que para me investir em ações, eu tenho que ter um fundo de segurança. Vamos imaginar que eu quero investir, mas antes disso eu vou investir no Tesouro Direto, para ter uma solidez, uma renda fixa lá, e vou começar a investir. Porque se eu tiver algum contratempo, eu retiro desse investimento e coloco ali. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas aí você está falando de pessoa física, né? No caso de você. Isso, isso. Isso, exatamente. No caso de pessoa física, é isso mesmo, você entendeu a lógica, corretíssimo. Só que na pessoa jurídica funciona diferente, porque você entende o seguinte, nós estamos tratando de empresas de sociedade anônima, então você não pode simplesmente ir lá e resgatar qualquer tipo de aplicação que você tem. Então, para você resgatar aquilo ali, para você reverter algo que está aplicado no seu patrimônio líquido, você precisa justificar. Ah, a contingência é para quê? Para efeitos do quê? Que aconteça de grandes crises catastróficas, pandemia, doença, enchente, é para isso. Estatutárias, legitimidade, incentivos fiscais. Ah, eu posso resgatar um valor que esteja lá, que eu ganhei, que eu me beneficiei de uma lei, ou de algum estado, igual no caso da Ford que eu citei. Posso, você pode resgatar, porque se enquadra. Tudo isso, Thiago, fica registrado no contrato da empresa. No ato, quando você assina ou quando você compra ações, lá vai ter as regras para reversão, tá? Os momentos que podem acontecer as reversões. Então, ou seja, isso no caso da pessoa física, beleza, você pode, porque você é o dono, você é a empresa, você faz o que você quiser. Você vai resgatar a hora que você quiser, um fundo reserva, igual você citou. Agora, na pessoa jurídica, você tem que sempre obedecer o contrato social ou o contrato de venda e compra de ações, porque tudo tem que estar registrado. Você não pode fazer isso assim, da noite para o dia, entendeu? Só assim, você ter essa informação, que é desse jeito mesmo. Você resgata para determinada emergência que você está vivendo, né, dentro da empresa. Mas, na questão da pessoa jurídica, da empresa, você precisa obedecer as regras que estão dentro do contrato, beleza? Não, perfeito, ficou bem explicado. Obrigado. E aqui, Thiago, é outra informação também bacana, para você tocar nesse assunto. Ela tem essa estrutura diferente da DRE. Porque na DRE, o que é a DRE? Receita, 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 despesa, 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 despesa. DRE é isso. No caso da DLPA, você vai ter o que ali? O registro do que você tinha no período anterior, se teve alguma correção, se teve algum aumento, e aí você vem as reversões. Eu peguei esse valor aplicado, eu usei para alguma coisa, eu reverti, né? Eu apliquei, eu tirei da reserva e coloquei no caixa? Sim, não, beleza. Aí, nesse caso aqui, ó, digamos que nós estamos tratando de 2020. Fechou, estamos lá em 31 de dezembro. Aqui eu vou transferir a parcela proveniente a 2020. Eu vou colocar na reserva. Aqui eu vou falar se durante 2020 eu aproveitei alguma coisa que estava aplicada em 2019. Isso que é um pouquinho assim, não é complicado, mas ele dá um pouquinho de volta. Sempre o começo eu vou reverter, resgatar. No final, eu vou sempre o quê? Transferir, aplicar. Beleza? Entendi. Show. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Jessimara, Alessandro. Vou passar. Então, não. Tá dando para entender. Show. Então, olha só. Agora, a gente vai, né? Falamos de DLPA, demos assim uma esmiuçada no basicão, né? No que é a DLPA, para vocês saberem, né? Não são termos, assim, que vocês vão ver todos os dias, porque são empresas mais de grandes portes que fazem essas demonstrações. Mas eu quis muito trazer isso para vocês, porque eu sei quanto é difícil você ter que responder uma questão de concurso, de exame de suficiência, e você não ter nem ideia do que é uma DLPA ou de como fazer uma DFC, né? Então, isso é muito importante, isso cresce muito o currículo de vocês, tanto para administradores bons que vocês são e contadores bons que vocês também serão. Ou seja, vocês precisam sair da faculdade sabendo exatamente o que é cada demonstração dessa, para ter ciência, para ter certeza no que vocês estão falando lá na frente.
Olha só, a demonstração de fluxo de caixa, ela retrata as alterações ocorridas durante o exercício, né, 2020, vamos dizer assim, no saldo de caixa e equivalentes de caixa. Gessimara, você sabe me dizer o que seria equivalente de caixa? Se não souber, pode falar, não sei, não tem problema. Faço nem ideia. Nem ideia? Nós vamos saber agora. Então, olha só. Essas alterações, elas vão ter, vocês vão ouvir muito isso na vida de vocês. 3 fluxos: operacional, operações, financiamentos e investimentos. Gravem isso. Fluxo de caixa se resume em quê? Em 3: operação, financiamento e investimento. Operação, financiamento e investimento. Alguns estudiosos falam que é o que? Operação, OP, investimento, IV, e financiamento, FI, porque para você decorar, né, o que é, que, na verdade, eu não diria, eu não gosto de usar essa palavra decorar, porque quem decora esquece, vocês precisam aprender, né, tem que entender para saber o que é. Eu, por exemplo, eu só consigo aprender alguma coisa se eu entender o processo. Se alguém chegar para mim e falar que esse copo é vermelho porque o vidro é vermelho, eu não vou entender, né, eu tenho que saber por que ele ficou vermelho, qual foi a química ali, para mim entender alguma coisa tem que ser assim. Então, olha só, dentro dessas 3 vertentes, né, a demonstração do fluxo de caixa, ela nada mais é, ela vai, olha só, nós falamos da DLPA que trata o lucro e prejuízo, show, deixa para lá. A DFC, ela vai tratar o quê? Das entradas, din-din, né, e saídas, pagamentos do caixa. Professor, só do caixa, do banco? Não, tá tudo junto. Tá? Não existe uma demonstração só para o banco, não, tá tudo junto. Porque para a DFC, o seu caixa ele está junto com o banco, ele está junto com o dinheiro do seu bolso, tá tudo junto, tá? Então, ou seja, DFC, caixa é o quê? É o dinheiro que você tem, é o grau de liquidez que a sua empresa possui em um dado determinado momento, tá? Em um exercício, geralmente 31/12. Então, ou seja, isso, né, ela vai te retratar a solvência que você tem. Alguém sabe o que é solvência? Em contabilidade administrativa, administração de empresas, solvência é a capacidade que o Grupo Lima tem de liquidar as dívidas que ela possui com seus fornecedores, obrigações com funcionários, com impostos. Isso é solvência. Quando vocês ouvirem assim, a indústria de trigos Regina, ela está passando por um momento de insolvência. Significa que o saldo de caixa dela não é suficiente para cobrir os seus passivos. Então, ou seja, é uma situação que alarmante. Nós vamos ter um trabalho no A2 muito interessante. Eu vou pedir muito empenho de cada um, tá? Porque vai ser um trabalho muito bacana. E a gente vai estudar um caso, né? Mas não é esse estudo de caso que você vai lá e responde, não. A gente vai apresentar um trabalho muito bacana, que vai, vocês vão entender, vocês vão fazer todas essas demonstrações de uma empresa que está falindo, né? Que está em processo de recuperação judicial. E vocês vão entender por que aquela empresa está passando por aquilo, porque vocês vão identificar as falhas dela, né? Vocês vão entender o processo. E uma das as maiores falhas de uma empresa é não se atentarem para a DFC. Vocês acreditam que a DFC, o Brasil, né, antes de 2007, que houve a convergência, né, que o Brasil se enquadrou ali dentro do padrão internacional, a DFC não era obrigatória? Dá para acreditar que o Caixa, olha só, turma, quando eu escutei isso na faculdade pela primeira vez, eu fiquei assim, assustado. Não, a DFC não era obrigatória, né? Ela não era obrigatória. Depois da convergência, lá em 2000, vocês vão estudar isso em contabilidade internacional, ela se tornou obrigatória. Por quê? Ela precisa, você tem que entender, tem que saber o que está acontecendo no seu caixa. Poxa, como que eu vou entender lá as minhas receitas, as minhas vendas, né? Receita não, vendas, é dinheiro líquido. Aqui não é receita, é dinheiro. Em DFC a gente não usa vendas, não usa receita, é dinheiro, né? Então, ou seja, quanto que eu tenho de dinheiro no meu caixa hoje? Digamos que o Thiago, ele faz aplicações, ele tem ali uma empresa ali, vamos dar um exemplo ali da Suzano, né, que vem se mostrando uma das pioneiras ali no mercado da celulose. Digamos, Suzano? Acho que é Suzano. Se eu não me engano, se não trocou de nome, acho que é Suzano. Mas se alguém souber, me corrige, hein? Oi? É Suzano, né? É Suzano, né?
Então, o que acontece? A Suzano, ela vem se mostrando assim, se vocês pararem para analisar o fluxo de caixa dela, e a DFC, por quê? Fluxo de caixa é o que acontece no seu caixa. DFC é o relatório aprofundado, direto ou indireto, do que acontece no seu caixa. Então, ou seja, tem diferença. Quando alguém falar para vocês assim, eu aprendi fluxo de caixa, beleza, ele entendeu que recebeu e pagou. Agora, quando você falar que você teve um ensino sobre DFC, é um relatório aprofundado das operações que ocorreram no seu caixa. E isso, os administradores precisam ter atenção primordial. Porque em uma empresa, o administrador, o gerente, o gestor que não tem controle do fluxo de caixa, do que está acontecendo na empresa dele, no coração, que seria ali a entrada e a saída, a empresa vai para as cucuí mesmo, tá? Desculpe o termo genérico, mas vai mesmo. Por quê? Digamos que nós temos ali alguém ou algo desviando algo do seu fluxo. Isso acontece muito, turma, muito em empresas de grande porte, que nós temos ali funcionários, ou até mesmo, né, empreiteiras, que vão desviando numerários do caixa de uma forma como? Burlando o software, burlando a gerência, até mesmo uma empresa de varejo, pegando peça, né, passando peça pelo caixa sem fazer a computação. Então, ou seja, isso é uma forma de você desviar o seu caixa, né? E é um prejuízo que você só controla como? Fazendo a DFC, porque ali você vai entender quanto que passa em cada caixa por dia, por hora, por semana, por mês. Então, você tem uma base. Olha como é que você consegue identificar uma fraude no caixa de uma empresa de atacado. Vamos lá. Você tem ali uma média anual, né, de um processamento de entradas de 24 milhões, digamos, no ano de 2019. Em 2020, houve troca de funcionário, né, o turnover. O que é turnover? Turnover é o índice de pessoas saindo da empresa, uma empresa que não acolhe o funcionário, não segura, e turnover é alto, né? Ela tem um turnover muito alto, uma rotatividade muito alta. Sai muito funcionário. No ano de 2020, eu registrei uma queda para 15 mil. O que aconteceu? Não, tá errado. Por quê? As vendas continuaram, cresceram, teve um aumento nas vendas. Mas então, o que está acontecendo com o meu caixa? Por que meu caixa diminuiu? É aí que vai entrar o processo de análise da DFC, porque você vai conseguir identificar direta ou indiretamente por que meu caixa diminuiu. O que aconteceu para diminuir a minha arrecadação ali? O meu caixa está muito baixo. E é ali, pessoal, e é exatamente ali que a gente descobre as fraudes de caixa. Eu sei porque eu já trabalhei em empresa de comércio, e a gente vê cada coisa, cada loucura que pode acontecer, e só foi capaz de a gente conseguir identificar porque o financeiro, que fazia essa análise semanal, identificou essa perda muito grande, né? Uma grande questão dentro de DFC, que eu acho maravilhosa, é o controle de cancelamento de cupom. Por quê? Com base no contador dos cupons, cada cupomzinho, né, ele tem uma numeração. Se naquela semana o meu caixa, ele registrou um cancelamento muito alto, significa o quê? Eu registrei venda, né, recebi o dinheiro, botei na gaveta, mas na hora de dar o enter, eu cancelei. Dinheiro na gaveta, no final do dia sobra, né, sobrou, boto no bolso, com o cupom cancelado. Como que eu vou saber? Análise da DFC. Porque com a análise da DFC, você vai perceber quantos cancelamentos você teve naquela semana. E ali você identifica uma possível fraude. Então, tá vendo como cada demonstração contábil, ela tem um papel diferente dentro de uma entidade. Elas juntas formam o pacote, o conjunto das demonstrações contábeis. Mas elas separadas, elas vão te dar vertentes diferentes. Elas vão te dar norte, sul, leste, oeste. E vão te direcionar para a saúde da sua empresa. Você, administrador, você, contador, precisa saber exatamente o que é isso. Então, Gissimara, nós sabemos o que é, né, solvência. É o que? A capacidade de pagamento, a capacidade de liquidar, né? É a liquidez que a sua empresa possui. Dando sequência, um outro tema importante, pessoal, é que dentro da DFC, você também vai ter ali o quê? A prospecção futura, né? Você vai conseguir mensurar, com base, né, nas informações anteriores, qual que é a prospecção futura, o que você está prospectando
projetando para o futuro, se você vai manter aquele fluxo, ou se você vai diminuir, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente, que seria ali na análise direta e indireta, né? Como que é feito essa parte, né? Olha só, olha que bacana esse conceito aqui, ó. Informações históricas do fluxo de caixa são frequentemente utilizadas como indicador de montante, época de ocorrência e grau de certeza dos fluxos. Por quê? Vou dar um exemplo. Digamos que você tem lá uma margem histórica que todo dia 5 as pessoas vão lá no Grupo Lima e registram pagamentos das faturas no dia 5. Né? Então, o Grupo Lima, ele vai provisionar na DFC aquele recebimento. É certeza? Não, mas ele tem uma certa certeza provisionada que aquele valor vai chegar no caixa dele naquele dia. Então, isso é o quê? Indicadores históricos. São datas marcadas, ou são, outro exemplo, supermercado. Pessoal, qual o dia do mês que o supermercado bomba? Dia 5, né, pessoal? Dia 5, dia 6, dia 7. Por quê? É o quinto dia útil, é onde todo mundo recebe. Então, os supermercados, eles bombam. Então, naquele dia, as pessoas, os administradores, vão fazer o quê? Eu vou analisar minha DFC. Opa, aqui eu provisionei que no dia 5 eu vou ter grande fluxo de dinheiro no meu caixa. Então, para esse dia, eu vou pagar meu funcionário. Para esse dia, eu vou fazer o quê? Eu vou pagar um imposto, algum financiamento, algo de maior valor. Geralmente, para o dia 5, as entidades, elas provisionam o pagamento do salário. Então, ou seja, porque, lógico, né, sem funcionário, a empresa não funciona. Então, a gente precisa, né, primeiro, pago o meu pessoal, depois eu vou destrinchando o restante das despesas. Oi, uma dúvida, olha Olha que só. bacana. Aqui, só Pode uma falar. perguntinha. Essa questão aí, ele entra como planejamento para o próximo ano? Vamos botar o seguinte, não estou falando só por mês, não, estou falando para o próximo ano inteiro. Porque acontece, lá na empresa, já faz cerca de uns, vamos botar assim, uns 3 anos que eu comecei a participar do planejamento para o próximo ano. Então, todo ano, cada líder tem direito a um orçamento para ser investido. Claro que esse ano foi um ano atípico, os investimentos tiveram que ser maior, mas, assim, todo ano a gente tem um valor estipulado. Ó, você tem valor X para poder investir. Essa DFC também participará disso daí? Sim, extremamente. Por quê? Porque se você tem ali, Thiago, se você traz para aquela mesa, né, para esse conselho, um estudo de como está o mapeamento do seu fluxo de caixa, né, você consegue, para o ano que vem, nesse ano, vamos usar, igual você falou, 2020 é atípico. Todas as demonstrações de 2020, elas vão ser esquecidas da história. Porque acredito que todas as empresas de todos os ramos sofreram bastante, né? Mas, né, você aproveita sim, Thiago. Você pega as informações do ano anterior e prospecta para o ano seguinte. Porque qual que é a intenção da empresa, Thiago? Não é diminuir o cliente, é aumentar, né? Manter a qualidade e aumentar a sua clientela. Essa é a intenção de uma empresa, de uma entidade, né, que está continuando, que está regendo pelo princípio da continuidade. Então, você pode sim, está redondamente certo, é isso mesmo. Se você tem ali um dado real, apurado durante um ano, por que não espelhar no ano que vem? Lógico, você pode fazer esse espelhamento, mas desde que todas as informações, né, estejam ali devidamente autenticadas, né, certinhas. A gente não pode simplesmente ir lá e colocar lá que acha que vai fazer isso. Não, tem que ter base, né? Para quando você trouxer lá para a mesa lá do conselho, você tem que ter base. Não, aqui, ó. Segundo, essa palavra é ótima, tá? Segundo a DFC extraída do ano anterior, eu tenho base para afirmar com convicção que no ano que vem o resultado pode ser esse, pode aumentar 15, 10, 20%. Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês. Sempre quando vocês estiverem trabalhando na empresa, ou em qualquer que seja o lugar, use muito essa palavra, segundo. Porque quando você usa a palavra segundo, você dá base, né? Você direciona a responsabilidade do assunto para algo que alguém já estudou, já trabalhou e trouxe para você. Então, isso é ótimo, tá? Dica importantíssima aí para vocês. Olha que bacana que é DFC. Empresa, tal, ela vai vir nesse modelinho aqui, tá, pessoal? Bem simplificado, né? Nome, razão social, CNPJ. Olha só, fluxos das operações. Pessoal, nós falamos que a DFC ela vai ter 3 fluxos. OP, né? IV e o quê? FI.
Operação, investimento e financiamento. Operações é o quê? São coisas que estão ligadas à atividade da empresa, né? Entrada de dinheiro por venda, pagamento de alguma coisa de materiais, isso é operação, tá? Matéria-prima, no caso do Grupo Lima, fios, fibra ótica, roteador, algo que está relacionado à atividade. Receita, pagamento de mensalidade, venda também de roteadores, né, de equipamentos eletrônicos. Investimentos, o que você resgatou? Né? O que você pegou? Teve alguma coisa que você tinha investido, igual no Thiago? Agora, Thiago, entra aquele conceito que você usou. Tinha algum fundo que você usou? Beleza, ele vai entrar aqui, ele vai ser crédito. Ah, o Thiago, nesse mês, ele investiu no Tesouro. Ah, então, ele vai entrar aqui, entrada, saída, dentro do fluxo de investimento. Fluxo de financiamento, você comprou algo, você financiou algo, máquina, equipamento, veículos, frota de renovações de... Isso acontece muito em empresas de transporte coletivo. Renovações de ônibus, frota de caminhões, né? Teve? Não, não teve. Você financiou para alguém? Né? Acontece, tá, pessoal? Algumas empresas, por exemplo, não sei. Oi? Só um minutinho. O aluguel de veículos, ele entra nesse fluxo de financiamentos ou não? Não, não. O aluguel, ele não vai entrar, depende do tipo de empresa. Se for uma empresa, vamos dar um exemplo, uma empresa com caminhões, né? Aluga caminhões de uma locadora para trabalhar com transporte. Isso aí seria o quê? Uma despesa, né? Está relacionada à despesa que vai para DRE, né? Só que esse pagamento dessa despesa está ligado à operação? Sim. Então, ele vai entrar, o aluguel de veículos entra na operação. Mas desde que esse carro, o Thiago, ele esteja ligado à operação da sua empresa, tá? Vamos botar assim como exemplo. Na empresa, agora a gente parou de comprar os veículos. A gente tem alguns veículos ainda, né, que são novos, mas agora a gente aluga todos. Vamos dizer assim, 80% dos veículos são alugados. Aí, no caso, todos eles são envolvidos diretamente no operacional dos técnicos. Então, ele entraria no fluxo de operações? Operações. Porque sem ele, olha que matemática bacana. Sem os carros, vocês funcionam? Trabalham? Não. Né? A operação precisa dos carros para funcionar. Então, se está ligado à operação, beleza, é operacional. Agora, exemplo, se vocês comprassem esses carros da Localiza, aí seria financiamento. Entende? Estaria ali ligado a fluxos de financiamento, entendeu? É bem bacana, né? Ótimo exemplo, Thiago. Você ia usar o exemplo das transportadoras de caminhões, né? Mas isso foi muito bacana. E o saldo inicial disponível? Quanto você tinha no caixa quando começou o ano, né? Geralmente a DFC é feita mensal, né? Mas aí nós no final do ano a gente junta todas e faz uma só, né? Com controle mais aprimorado. Mas quanto que tinha lá em 1º de janeiro? Ah, eu tinha 100 mil, né? Lá no caixa da empresa. Quanto que ficou lá em 31/12/2020? Né? A DFC é simples. Eu falo que é uma das demonstrações contábeis mais simples que existe. E ela tem uma riqueza de dados muito importante. Porque você olha aqui, 3 operações. Mas, gente, dentro disso aqui tem tanta conta. Tem tantas outras informações que você fica assim, boca aberta quando você começa a aprofundar. Mas, para hoje, para o nosso estudo, isso é o que eu quero que vocês entendam, tá? Fluxo de operações, fluxo de investimento e fluxo de financiamento. Não esqueçam isso. E aqui, nós já tínhamos falado, dado esse exemplo. Olha aqui, ó. Olha que bacana isso aqui, ó. CPC 03. Pessoal, todo mundo sabe o que é CPC? CPC é o quê? Comissão de Pronunciamentos Contábeis, né? O CPC, ele é a tradução da IFRS. As IFRS são o quê? São um conjunto de normas internacionais de contabilidade aplicadas mundialmente para as empresas, né, que produzam essas informações. Que informações? As que nós estamos estudando. Balanço, DRE, né, DLPA, DNPL, DVA, DFC, todas essas demonstrações, elas estão dentro da CPC 03. Olha só o que ele diz, exclusivo para o Caixa. Compreende o numerário e espécies em depósitos bancários disponíveis. Então, ou seja, tá vendo? Depósito, por quê? Você está no banco, você pode sacar em qualquer momento, né? Tá no caixa, abriu a gaveta, eu peguei, tá ali, tá na mão. Então, ou seja, dinheiro disponível. Agora, olha aqui, Gessimar, ó, equivalentes de caixa. O que é isso? São aplicações financeiras de curto prazo. São aquelas aplicações que você tem lá no Sicoob, sem fazer merchan, tá?
Você tem lá que você coloca lá na poupancinha, lá na aplicação. Pô, tirou, jogou para a aplicação. Não está na conta corrente, está lá. Isso é aplicação de curto prazo. Para a gente fazer uma analogia, tá? Para ficar mais simples para entender. Isso é equivalente de caixa, só que aí você agora, bum, joga para a empresa, né? Como que eu faço o equivalente de caixa? É a mesma coisa, porém, pessoa jurídica, tá? Ele tem altíssima liquidez. Em qualquer momento você consegue sacar esse dinheiro e ele tem um risco baixíssimo. Para você perder uma aplicação dessa que você faz, só se o banco decretar falência imediata. E ainda assim a gente vai ter lá o Fundo Obrigatório Nacional, né, que cobre até 250 mil, né, que isso aí, esse fundo é o que o governo estipula, né, que você aplicou 1 milhão e quebrou a instituição financeira, 250 o governo garantiu, o restante fica pro saco, perdeu, já era, né, não tem como sacar. Conseguiram entender o que é equivalente de caixa? Gessimara, conseguiu entender agora? Acho que sim, né, Gessimara? Então, vamos lá. Vamos passando para frente. Modelo simplificado de DFC. Olha só como é que ela fica, né? Lembra que eu falei lá no começo que a DFC, ela pode ser direta ou indireta. Isso é muito importante. Método direto, né? É esse mais simplificado. Boom. Quando você associar lá método direto, rápido, fácil, descomplicado. Recebimento, olha aqui, ó. Recebimento de clientes, pagamento operacional. Olha aqui, ó, tá vendo? Pagamento de fornecedores. No caso, o Grupo Lima, pagamento de aluguéis, né? Pagamento de fornecedores de roteadores, pagamento de fornecedores de fibra ótica. Cada empresa vai ter contas direcionadas para a sua empresa, tá? Ah, o Grupo Lima é voltado para o meio, né, de comunicação, internet, venda de equipamentos tecnológicos ali. Agora, uma padaria seria fornecedores de pães, fornecedores... Oi. Só uma dúvida, porque assim, como essa parte financeira só trabalha no superficial lá dentro, só entendo a parte superficial, você está falando que cada fornecedor tem que lançar diferente pagamento, fornecedor tal, fornecedor tal. Olha só, o que você pode fazer, Thiago? Se você for um administrador assíduo ali, que gosta de detalhezinhos, você pode colocar para cada fornecedor sim, é você que No manda, né? financeiro eu sou curioso, né? Mas assim, eu só mexo no superficial. Não, mas é ótimo. Eu gosto assim, eu gosto dessa turma porque vocês perguntam, vocês participam, isso é muito bom. Esse quarto período é muito bom. Mas é isso mesmo. Se você for um administrador financeiro muito resiliente ali, você vai colocar, Thiago. Cada fornecedor você vai colocar. Mas se você for um cara ali, direto, aí, reto ali, né? Você tem uma informação direta no ponto que você quer, você vai colocar tudo que é fornecedor dentro ali do pagamento de fornecedores, né? Seja de roteador, seja de cabo, fibra ótica, de tudo. Vai colocar tudo ali dentro, né? É porque assim, lá na empresa existe assim, o cadastro de todos os fornecedores, essas coisas todinho, né? Só porque eu falei, eu não tenho acesso a essa parte. Assim, eu até tenho acesso, mas eu não mexo, porque assim, não é uma coisa que me diz respeito direto, né? Mas, assim, eu sei que está tudo cadastrado lá, porque eu vejo que existe sim cada um. Então, eu acredito, talvez siga essa loja que você está me falando. É tudo separadinho, porque também o fluxo de caixa lá assim, é meio que gigantesco, né? Então, não pode deixar, talvez, passar qualquer informação, entendeu? Agora eu vou te dar um exemplo. Imagina só, Tiago. Olha só que bacana que você foi falando, surgiu aqui na minha cabeça. Imagina só se você tem uma conta daquele fornecedor ali que por algum motivo, né, sumiu. Mas os pagamentos continuaram. Os pagamentos continuaram. Olha a divergência que vai causar. Vai ter uma saída, mas não vai ter um registro na operação. E aí isso vai causar o quê? Um prejuízo. A empresa não vai estar, porque não é um cano, é igual um cano da Cesam quando estoura, que joga água sem parar, é ali, o seu dinheiro vai esvair e você não vai saber para onde que está indo. Agora, imagine se um dia o Grupo Lima cresce de uma maneira tão grande e ele abre o seu capital, acho que não é ainda capital aberto, não é, né? Mas abre o capital e os acionistas descobrem isso, né? As pessoas descobrem que teve esse desvio. Meu Santo Antônio. O negócio não fica bonito, não. Por isso que eu acredito que todo esse cadastro é por fornecedor. É porque o que acontece? Se você for imprimir uma DFC dessa, vai dar umas 500 páginas. Mas aí existe uma outra informação, uma outra coisa chamada notas explicativas. Cada conta dessa aqui, Thiago,
recebimento de cliente, pagamento de fornecedores, vai ter notas explicativas. Dentro das notas explicativas, eles vão dizer o que é para cada fornecedor, né? Mas, se você quiser fazer uma conta para cada fornecedor, ótimo, melhor ainda. Isso aí depende da organização da empresa. Cada empresa trabalha de uma forma diferenciada, entende? Mas eu acredito que o Grupo Lima, ele tem esse controle ali rigorosíssimo, né? Ainda mais por conta de estar num ramo tão... porque, assim, a comunicação, ela para você ter o direito para trabalhar, você tem que ter uma concessão. Então, acredito que por essa concessão, eles têm que ter tudo muito, 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 muito bem informado, né? Não pode ser uma coisa assim, de qualquer jeito, né? Então, eu acredito que seja muito bem organizado. E aqui entra também, ó, tá vendo? Aqui, ó, nosso menino, nosso o quê? Nossos empregados, os impostos, os juros, lógico. Ah, professor, esqueci de pagar a guia do DARF, do PIS e COFINS. Os juros vai estar aqui, ó, separado. O valor do imposto aqui em cima e os juros embaixo, tá? Tudo separado. Para apurar, tem que ser separado. Atividade de financiamento, investimento, aqui, ó. Compra de imobilizado, carro, casa, terreno, prédio, tá? Isso é cadeiras, computadores, isso aí seria imobilizado. Recebimento pela venda. Eu vendi um terreno, eu vendi um carro do Grupo Lima que estava velho, já escapemado, vendi ele. Eu vendi mesa, vendi computador. Tudo que você vendeu do seu investimento vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo que é tudo separadinho. Você tem que ter esse controle para saber como que está o caixa. Ah, tá, eu não coloquei, né? Eu não coloquei que eu vendi um carro do Grupo Lima. Não coloquei. Mas o meu caixa está lá com valor exorbitante no final do dia e eu não sei de onde que veio. Como que eu vou saber? DFC. Ela vai explicar. Porque se isso não ocorresse, turma, imagina só se sobrasse lá um dinheiro no final do ano e a comissão, a governança corporativa lá, os executivos vral no dinheiro. E aí? Ninguém ia saber, porque não teve uma DFC, não teve uma demonstração explicando o que tinha acontecido com aquela empresa. Então, isso é importantíssimo, né? Atividade de financiamento, recebimento por empréstimos, empresas, olha só, eu ia falar, o Thiago falou do aluguel. Existem empresas que, por exemplo, no caso do Grupo Lima, eles têm os veículos. Chegou um ponto, 5 anos, os veículos, eles para a empresa não serve mais, vamos vender. Né? Aí eles, primeiro, o que eles fazem? Eles fazem empréstimos, eles alienam o carro para os funcionários. E os funcionários vão pagando esse carro ao decorrer dos anos. É feito um contrato de 5, 6, 7, 10, 20 anos, né? E você vai pagando esse carro para a empresa. Porque o que para a empresa era sucata, para você é um bem. Então, você consegue pagar na sua folha de pagamento. Isso acontece, sabe qual empresa? Na Seminovos Localiza. Os funcionários, eles têm esse benefício. Quando o carro atinge lá 2 anos, 1 ano e meio de uso, a empresa refinancia esses carros para os seus funcionários e desconta do pagamento. Ótimo, né? Porque o carro de uma locadora, ele é muito rodado, mas ele é bem cuidado. Né? Ele tem uma certa manutenção. Né? A locadora não deixa o carro acabar, principalmente carro de passeio. Carro de trabalho é uma coisa, carro de passeio é outra. Né? Então, ou seja, esse tipo de financiamento que eles receberiam. Porque a dúvida ficaria assim. Oi, pode falar. Desculpa incomodar, que estou meio que atrapalhando, porque eu fiquei curioso, porque assim, quando a gente vê no dia a dia, a gente acaba querendo ficar um pouquinho com dúvida. Mas quando você falou essa questão aí da empresa descontar na folha no contra-cheque do funcionário, né? Já tem algum tempo que a empresa entrou no lucro real, né? Então, depois que entrou nesse lucro real aí, a empresa meio que cortou qualquer tipo de desconto na folha, com exceção do plano de saúde, né, quando tem um excedente, porque a gente trabalha com 3 planos de saúde diferentes, mas detalhe, assim, tem o plano que a empresa cede e tem aquele plano que a empresa paga a diferença e você pode pegar o melhor, você pode escolher. Mas, com exceção disso, até mesmo os planos de internet, vamos botar assim, funcionário que quer um plano maior, quer pagar o diferencial, tem que pagar separado, não entra mais, não desconta mais do contra-cheque, igual antigamente. Sim. Qual que seria a diferença disso daí? De você poder fazer esse desconto do carro e você não poder descontar uma coisa do contra-cheque do funcionário? Olha só, o que acontece? A questão do desconto no contra-cheque é porque fica uma guia muito alta para a empresa. O lucro real, Thiago, ele é um regime tributário, ele é o último na escala de grandes empresas. Não tem mais depois dele. Ele é o maior de todos, né? Ele é um regime tributário.
Então, ou seja, o lucro real, ele exige um detalhamento muito maior do que você desconta do seu funcionário, porque tudo vai para a DIF, entra na DIF. A DIF é uma declaração que você informa por funcionário tudo o que está acontecendo com ele. E aí, se fica um valor muito alto de contribuição ou de pagamento, a empresa paga mais. Além do que a empresa desconta de vocês, ela paga muito mais ainda depois de outros impostos que ela tem, principalmente por ser lucro real. Então, às vezes, elas optam justamente por isso, né? Por não descontar na folha, né? Mas tem todo um critério. Eu acredito, não sei no Grupo Lima, mas algumas empresas, eles descontam na folha e colocam como desembolso. Eu não sei como é que vem no contra-cheque de vocês, se vem lá discriminando mensalidade ou alguma coisa Não, do tipo tipo. assim, é igual que acontece. Vamos botar só um exemplo aqui do meu. No meu só vem mesmo descontar, vamos botar assim, vem lá só o plano de saúde, vamos botar Sim. só essas contribuições mais fixas, né? Essas coisas fixas, só dessa forma aí. Não tem mais nada. Não, Eles não descontam a mensalidade mais, né? não desconto. É porque o que acontece? No caso da mensalidade, é um serviço da própria empresa. Então, às vezes, a contabilidade orientou para que não fizesse dessa forma, para não gerar algum problema, algum processo, alguma indenização futura, sabe? Porque o que acontece? O serviço, Tiago, vocês não produzem uma nota fiscal individual, né? Vocês geram nota fiscal lá de venda, sim, fatura para todos, né? Mas não individual. Então, às vezes, igual, se um funcionário a longo prazo ele quer fazer entrar na justiça, você sabe que existe esse tipo de coisa, né? Existe gente que ainda se Sim, já propõe a tivemos problemas por causa disso daí. Pois é, eles podem acionar o jurídico e tiram, sim, muita vantagem disso. Então, por quê? Porque na cabeça da pessoa, aí vem um advogadozinho, orienta ele que ele pode fazer isso, porque não tem nada provando que ele usou, que ele fez, não sei o quê, porque contrato sem assinatura não tem validade nenhuma. Então, assim, para o juiz vai ficar o quê? Sempre o trabalhador, né? Às vezes é complicado a gente falar sobre leis, porque assim, na CLT, o trabalhador ele tem um valor maior do que a empresa, ele é maior do que a empresa, nos olhos da lei, né, à luz da lei. Mas justamente por isso que eles não fazem esse desconto na folha, pararam de fazer. E porque o lucro real, ele tem que enviar muito mais informações. Imagina, vocês devem ser o quê? Uns 1.000 funcionários ou mais? Por aí, né? Porque o tanto de técnicos, Não, porque o tanto de gente que tem filiais, pessoas envolvidas ali no processo, né? A eu gente acho que nem. no operacional, acho que deve estar com 130, mais ou menos. Pois é muita coisa, né? E isso impacta no imposto de renda também, no IPRJ. Então, ou seja, isso daí é bem, assim, complexo, né? A gente pode até fazer uma síntese depois a respeito disso lá no final, a gente vai falar um pouquinho sobre esses pagamentos de impostos, né? Eu posso dar uma ênfase nisso. E, finalizando essa questão do financiamento, né? Financiamento, então, o quê? Eu financiei para um funcionário, estou recebendo algo dele. Isso é uma receita de financiamento, porque eu vendi algo que para mim era sucata, para o funcionário tem valor, né? E eu estou o quê? Pagando uma coisa que eu financiei, um carro novo, um caminhão, um lote, né? Então, isso é uma atividade de financiamento. É bem simples, FC, vocês não vão ter problema com isso, não. E aqui, olha, caixa equivalente de caixa no início, quanto que eu tinha antes de todos os eventos, lá em 1º de janeiro. Caixa equivalente de caixa no final do período, o que eu tinha em 31/12. Tá vendo, pessoal? É sempre assim. 1/1 de 2020, 31/12 de 2020. Início, 1/1, final, 31/12. Sempre, 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 para todos, sempre vai ser assim. Esse é o nosso exercício fiscal. Ele não muda. Exercício social, fiscal, não vou falar mais porque confunde vocês. Esse é o nosso exercício social, não muda, tá? 1/1, 31/12. É o que a gente vai ter sempre como base. E olha aqui, ó, o camarada aqui, ó. Esse método aqui é o método direto, né? E esse aqui é o indireto, né? Nossa, o que mudou aqui? Quase nada. Mas qual que é a diferença do indireto? Eu vou trazer para vocês aqui na operação a depreciação, né? Mas, professor, o que é depreciação? Houve alguma variação, né? Teve alguma despesa, teve alguma receita que aumentou, teve alguma coisa ali que, por algum motivo, aumentou o recebimento naquele mês. Não acontece igual quando você compra casa própria financiada?
em um mês, você não paga um valor maior, e no outro mês um valor menor, acontece isso, prestações decrescidas, né? Isso vai ficar aqui, ó. Esse método indireto é muito utilizado em empresas deste ramo, tá? Que usam de um mês um valor maior para receber do seu cliente e no outro mês um valor menor. Acontece a flexibilização ali, tá? Por isso que essas empresas desse ramo, elas atuam com esse tipo de DFC, porque ele é mais intrínseco, ele vai buscar as informações, assim, dentro mesmo do que está acontecendo ali na realidade. E ele te dá a aba aqui, ó, mais ou menos, aqui só tem o mais, né? Ó, aumento ou diminuição de valores a receber. Aumentou nesse mês? Diminuiu? Né? Porque geralmente isso vai ser uma base no método indireto, né? Você vai ter um valor, ele vai repetir todo mês, né? Só vai aumentar, nunca vai diminuir, né? Essa é a tendência da empresa. A empresa quer que isso seja assim. Opa, volta lá. Então, ou seja, professor, diferença do método indireto. Depreciação para o método direto, tá? Anotem isso. Qual a diferença do método direto para o método indireto? O indireto, ele é mais detalhado, tá? Ele vai explicar todas as variações de valores dentro do dado determinado período. O método indireto, o direto, ele já é curto e grosso. Ele é aquele valor ali enxugado, sem muito, né, paranauê ali para querer crescer ali alguma coisa ali a mais. Vamos voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó, tá vendo? Recebimento, pagamento, pagamento, pagamento. Ó, isso é direto. Indireto. Lucro líquido do exercício, né? Quanto que ele teve de lucro líquido no exercício? Teve depreciação? Aumentou? Diminuiu? Então, essa é a diferença. Indireto, detalhado, né? Direto, simplificado. Não tem dúvidas quanto a isso. Alguém tem alguma dúvida? Thiago, dúvidas? Não, acho que tá tranquilo. Não? Alessandro tá quietinho hoje, né? Prestando atenção aqui, tudo certo. Então, olha só, pessoal, para encerrar, nós vamos trazer aqui as notas explicativas, né? Notas, eu estou falando demais, né? Estou deixando vocês já com fome. As notas explicativas, turma, ela é o que eu falei para o Thiago lá no começo e para todos vocês. Ela vem para justificar. Olha o que o conceito traz para mim. As notas explicativas contêm informações adicionais em relação às apresentadas nas demonstrações contábeis. Ou seja, digamos, o Alessandro, que eu tenho aqui, né? Vamos voltar aqui para isso aqui simplificar. Nesse pagamento de fornecedores, eu quero especificar aquilo que o Thiago falou, colocar todos os fornecedores, né? Eu não quero colocar na DFC. Eu vou lá, produzo uma nota fiscal, uma nota explicativa e coloco dentro de fornecedores. Crio uma aba, né? E coloco, porque esses arquivos são geralmente PDF, são Excel, gera muito Excel, tá? Em financeiro, vocês vão usar muito Excel. Então, eles produzem uma aba e colocam. Fornecedor o quê? Multilaser, fornecedor fibra ótica, e por aí vai. Cada um com o seu nome, né, descrito ali dentro do padrão. Deixa eu ver. E aqui eu trouxe essa informação, tá? A gente não vai entrar dentro de cada uma, porque não tem necessidade, mas eu trouxe, tá? Quero que vocês leiam depois com calma, tá? São as especificações para você fazer uma nota fiscal explicativa. Observa que a gente tem ali sempre a nossa lei maior, a 6.404/76. A gente sempre vai obedecer os critérios desta lei. Tá, pessoal? Então, ou seja, a gente nunca vai fugir desse critério, tá? Então, aqui eu trouxe só para que a gente tenha isso aqui, se vocês quiserem ver as curiosidades, o que você pode ou não pode fazer na nota explicativa, né? Por que ela existe ali, é nesse motivo. Mas, para nossa aula, para o nosso entendimento, a gente está falando o quê? Que a nota explicativa, ela vem para acrescer informação. O que eu quero de vocês na prova, nos trabalhos, é isso. Nota explicativa vem para crescer. Aqui são todos os detalhes que ela vai trazer para nós, tá vendo? Em cada linha, nós temos os índices, ó, indicar, aí tem a linha A, linha B, né? E vocês podem ler isso depois com calma, se vocês tiverem interesse, tá bom? Turma, esse foi nosso conteúdo. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão para perguntar? Agora nós vamos abrir o processo de dúvidas. Tudo certo. Tudo certo, Alessandro? Alessandro tá muito quietinho, Tudo. né, Thiago?
Geralmente ele tá falando, tá falante. Não, tem que prestar mais atenção, né? Estava anotando algumas É, coisas né? aqui. Essa matéria parece que é bem, que é simples, mas não é tanto, não. Não, mas é simples sim, Alessandro. Não, é simples sim. Não pensa assim, Não, não. assim, não é algo de difícil entendimento, mas é muita informação, né? Então, É muita informação. Isso é muita informação, tá? Mas, assim, no final, né, quando vocês produzirem uma informação completa, passar pelo crivo ali, vocês vão perceber que, opa, né, essa disciplina não é porque é minha, que eu estou lecionando para vocês, não, mas é uma disciplina, turma, que para administração, para contabilidade, ela é muito importante. Um bom administrador, ele tem que ter ciência do que está acontecendo no caixa, no seu lucro líquido, no seu prejuízo, ele tem que você não precisa, Alessandro, Tiago, os meninos, as meninas da sala, entender 100%, mas tem que ter noção, né? Quando alguém falar lá na comissão, lá, tem que saber que aquilo ali tem fundamento, beleza? Tiago, dúvida? Só nos primeiros slides, como eu não peguei, né? Teve alguma coisa de importante, de pontual nos primeiros, só para mim ter Olha uma só, ideia? no Só de começo, relevante? sim, no comecinho, Thiago, a gente estava falando só assim do conceito, né? Que a DFC ela teria ali três, né? Três, operação, financiamento e investimento, falamos da DLPA, mas eu gravei a aula e assim que eu finalizar, eu já vou disponibilizar para vocês, tá bom? Não, show. Aí já vai ficar lá no portal, só o tempo dela baixar, fazer o processo, aí eu já posto para vocês, tá bem? Vou liberar vocês agora para vocês jantarem, né? Que eu acredito que vocês estejam com fome. Alguns devem estar jantando e me ouvindo, né? Assim, falando sem parar. Mas olha esperando só, esse pessoal. Quero agradecer. Oi, pode falar. Pode falar, Alessandro. momento. Eu falo, brinquei aqui que eu tô esperando esse momento. Oi? Não compreendi. Eu brinquei aqui, eu falei que tô esperando esse momento para jantar. Mas olha só, pessoal, eu queria agradecer a vocês, tá? A presença de quem pôde participar. Aos que não puderam participar, repassem para o grupo de vocês, falem que a aula vai estar gravada a partir de amanhã, tá bom? Vai estar lá no portalzinho lá, aula gravada. Quem quiser assistir, é importantíssimo que assistam essa disciplina, essa aula, porque a gente já mudou, tá? Nós falamos de vertical, horizontal, agora foi para DFC e DMPL. Então, ou seja, tem diferença, tá? Vamos precisar disso para dar sequência no conteúdo, beleza? Então, uma boa noite para vocês. Fala, Thiago, pode Boa falar. noite, uma dúvidazinha aqui. Semana que vem é o quê? Revisão já? Olha só, semana que vem a gente vai ter um trabalho, né, que vai valer como revisão, né? E a gente já vai estar já dentro desse conteúdo todo. Por quê? A prova, eu quero muito dar a prova para vocês dentro de todas as demonstrações que eu consegui chegar, porque é o seminário e a palestra, eles comeram 2 aulas nossas, mais o feriado, né? Porque eu não tive, vocês não pegaram ali o seminário, né? Mas eu quero tentar enxugar o mais rápido possível para que vocês tenham ali no A1 a gente consiga fechar esse conteúdo todo, tá bem? Mas vai ter É, uma revisão sim, tá bom? porque realmente, assim, como você deu esse intervalo muito grande, essas 2 aulas que a gente perdeu, a gente acaba meio que esquecendo até o que foi feito no começo. Tá, tudo bem, a gente tem que Exatamente. revisar, mas assim, acaba ficando um vácuo na mente, né? Então, a gente Uhum. tem que dar essa revisão e tentar, assim, você sabe que você foi aluno, você sabe como é que é, né? Sim, não se preocupa não, a gente vai revisar sim, tá? Assim, eu não cheguei a marcar essa data, mas esse exercício que eu fiz, né, que já está preparado para vocês, ele é uma revisão, né? E aí, assim, ele vai pegar o conjunto todo para conseguir ali, assim, trazer para vocês ali, análise vertical, análise horizontal, então, assim, vai ficar bem enxutinho para vocês, pode ficar tranquilo que ninguém vai ficar prejudicado não, tá bom? Então, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou liberar vocês. Uma boa noite para todos. Gessimara, está muito calada, Gessimara. Não tem dúvida? Tá tudo ok? Jantando e prestando atenção ao mesmo tempo. Eu imaginei. Eu vou liberar vocês para jantar, pessoal. Desculpa aí que a gente extrapolou um pouquinho o tempo de vocês, tá? Me perdoa. Mas uma boa noite para vocês. Até a nossa próxima aula. E dúvidas, pessoal, podem me chamar no WhatsApp, podem me chamar onde vocês precisarem, eu vou responder, tá bem? Beleza, boa noite. Até a próxima. Amor. Beleza, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.